Como é bom estar com vocês mais uma semana. Na aula da semana passada, nós vimos sobre o chamado que o Senhor fez a Moisés. Vimos que ele aceitou esse chamado de libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. Mas será que foi fácil essa tarefa? Nós vamos ficar sabendo disso já já. Mas enquanto isso, nós vamos relembrar como foi o chamado de Moisés com a leitura que os meninos vão fazer lá em Êxodo, o momento do louvor. Já já estamos de volta para conversar como foi a libertação do povo de Israel. Senhor, saudação. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E eu vou ler em Êxodo, capítulo 3. Deus fala com Moisés da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe, e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. Vou ler o capítulo 3, versículo 1 e o 6. E apresentava Moisés e o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Mídia. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e virei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virar para lá e ver, avidrando Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos e teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. O Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto andou. Saiu da rocha, água saiu. 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 Muitos milagres o Senhor realizou quando Israel pelo deserto
milagres o Senhor realizou, quando Israel pelo deserto andou. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Voltei! E agora nós vamos saber se realmente foi fácil para Moisés libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. Mas vocês já devem ter notado que nós não estamos mais conversando sobre as aventuras que estão escritas lá no livro de Gênesis. Isso mesmo, nós encerramos de conhecer as principais aventuras que estavam lá no livro de Gênesis. Nós agora estamos embarcando em um novo livro, que se chama Êxodo. A palavra Êxodo significa sair para fora e combina perfeitamente com a história que está escrita nesse livro. Aqui nós vamos conhecer como é a história do povo de Israel que saiu do Egito e caminhou pelo deserto até o objetivo, que era chegar à terra prometida, a Canaã. Então, como vocês sabem, quem foi chamado para essa missão foi Moisés. Nós vimos que ele aceitou o chamado do Senhor. Deus o preparou e enviou ele até Faraó. Mas não foi fácil. Faraó endureceu seu coração e não quis libertar o povo. Pelo contrário, ele deu mais trabalho ao povo e reduziu os recursos. O povo tinha que trabalhar e produzir os recursos para usar nas construções. Que trabalho, hein? Então, o Senhor começou a enviar sinais e prodígios maravilhosos para mostrar ao povo do Egito o quanto Deus é grande e que tem poder para proteger o seu povo. Mas cada vez que Moisés ia conversar com o Faraó, o seu coração ficava mais duro e ele não deixava o povo de Israel ir embora. Então, por causa da dureza do coração de Faraó, o Senhor decidiu enviar 10 pragas para o Egito, para assim mostrar para Faraó que Deus, o nosso Deus, é grande. Vamos conhecer então quais foram as 10 pragas. Elas estão ilustradas aqui ao lado. A primeira praga foi que as águas foram transformadas em sangue. Todas as águas do Egito ficaram com cor de sangue. A segunda praga foi a praga das rãs. Por todos os lugares tinha rãs. A terceira, a praga dos piolhos. A quarta praga foi então as moscas. A quinta praga foi as pestes nos animais. Todos os animais ficaram doentes. A sexta praga foi as úlceras no corpo dos egípcios. Todos estavam doentes. A sétima praga foi então quando veio a chuva de granizo, que acabou danificando a agricultura e também machucando as pessoas. Em tudo isso, o coração de Faraó ainda permanecia duro. Então, continuaram as pragas. A oitava foi a nuvem de gafanhoto que destruía toda a lavoura. A nona, todo o período do dia continuava escuro, parecia sempre noite. E por último, a décima. Essa foi a principal para mexer no coração de Faraó, pois todos os primogênitos, os primeiros filhos dos egípcios, morreram. Só sobreviveram os filhos do povo de Israel, porque o Senhor deu a ordem para que o anjo da morte não passasse pela casa do povo de Israel. Então, depois disso, Faraó chamou Moisés e disse que o povo estaria liberado. Moisés chamou todo o povo, pegou as crianças, os animais, tudo quanto tinha e foram para o deserto. Saíram felizes, louvando ao Senhor. Mas depois de um tempo, Faraó mudou de ideia e resolveu ir atrás do povo de Israel. Bem nesse momento, foi o momento em que o povo de Israel esteve de frente do Mar Vermelho. Então, na frente tinha o Mar Vermelho, atrás vinha o exército de Faraó. Eles se sentiram perdidos, que não tinham o que fazer. Muitos disseram assim: mas por que Deus nos libertou
para morrer aqui no deserto. Mas Moisés teve um comportamento diferente. Ao invés de reclamar, Moisés foi orar ao Senhor. E o Senhor pediu para que Moisés tocasse com o seu cajado nas águas do Mar Vermelho. E a Bíblia conta que quando Moisés fez isso, no mesmo instante, as águas se separaram, fizeram barreiras de águas e no meio a terra ficou seca. E todo o povo de Israel pôde passar em meio à terra seca, cantando, louvando ao Senhor com vários hinos de gratidão. E então, quando o exército de Faraó tentou alcançar os israelitas, as águas se juntaram e eles pereceram. E enquanto isso, todo o povo de Israel estava salvo do outro lado, louvando e agradecendo ao Senhor pelo livramento. E assim, a jornada do povo de Israel foi constituída de grandes milagres. Assim como o povo de Israel, nós também estamos vivendo um êxodo. Nós também somos peregrinos na terra. Como assim? Significa que aqui a nossa vida neste lugar não é eterna, ela é passageira. Nós estamos de passagem, pois nós também temos uma terra prometida, que é a nossa Canaã celestial, lá no céu. E neste momento de caminhada, nós não podemos ter o coração duro como o Faraó. Nós temos que ter um coração molinho para ouvir a voz de Deus. E também temos que ter muita fé e lembrar que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que libertou o povo de Israel e abriu o Mar Vermelho, é o mesmo que pode nos ajudar nos momentos difíceis na nossa caminhada aqui. Então, quando surgirem os mares na nossa frente, que representam as situações difíceis, não podemos reclamar como muitos dos povos fizeram. Nós devemos fazer como Moisés, orar e pedir uma orientação do Senhor. Ele nos mostrará como que nós devemos fazer e agir para alcançarmos a vitória. Que aventura, não é? Caminhar com Deus. Então, nós temos que contar todas as nossas experiências, todos os milagres que nós vivenciamos nessa trajetória aos nossos coleguinhas, para que mais coleguinhas e mais pessoas possam viver essa aventura que é caminhar com Deus rumo aos céus. Mas enquanto nós estamos peregrinando aqui na terra, caminhando, vamos aprendendo mais do Senhor e fazendo as nossas tarefinhas. Vamos Na lá? atividade dos juniores, aqui vocês vão enumerar e colocar o nome de cada praga que teve lá no Egito. Aqui conduziu o povo de Israel. E aqui vocês vão colocar os elementos que está faltando com base no texto bíblico e colocar aqui o personagem e o objeto. A atividade das crianças conta com algumas atividades que representam algumas das pragas. Aqui pintar apenas a parte que tem o pontinho e vocês vão descobrir aqui o nome de uma praga. E aqui fazer as atividades correspondentes. E aqui vocês vão colorir bem bonito. E agora vamos ver a atividade de montar dessa semana. Nós vamos montar então a travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Vamos começar colorindo. Depois de colorido, é assim que vai ficar. Então, nós vamos fazer um corte aqui nessa estrutura que está marcando com a tesoura. E depois, vamos cortar toda essa estrutura aqui em cima. Depois de recortado, então, nós vamos pegar essa estrutura, passar por baixo do papel e fazer essa estrutura sair aqui, em direção ao ponto A, simbolizando a travessia do povo de Israel. E assim fica a travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho em terra seca. Como é bom caminhar com o Senhor e termos a certeza que não importa os mares que surgirem pela nossa frente, nós vamos chegar sãos e salvos
no céu, na nossa terra prometida. Eu espero que a aula de hoje tenha entusiasmado você a querer viver cada vez mais essa aventura com o Senhor. Então não esquece, quem quiser fazer as atividades está disponível aqui embaixo no box de informações. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilha para que mais pessoas queiram vivenciar essa aventura com o Senhor e até semana que vem. Um beijo especial e tchau, tchau!